presidente Lula definiu a reindustrialização como uma das políticas centrais do seu governo, além de eliminar a fome. Isso soa muito forte para um país como o Brasil, que em 1980 tinha um PIB industrial superior ao da China e dos tigres asiáticos somados. Depois, a política do Império impôs a desindustrialização ao máximo das periferias. Henry Kissinger chegou a dizer sobre o Brasil: não vamos permitir o nascimento de um novo Japão abaixo da linha do Equador. Isso foi quando o Brasil apoiava o governo de Agostinho Neto em Angola e realizava grandes obras de engenharia na Síria, na Líbia, no Egito e também no Iraque, chegando a quebrar o bloqueio imposto pela Casa Branca a Saddam Hussein. Recentemente, a Operação Lava Jato destruiu a engenharia nacional brasileira. Mas o caminho para retomar a industrialização já está traçado. Ampla cooperação com os BRICS e retomada da integração latino-americana. Por isso, a Casa Branca anda furiosa com o presidente Lula. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma grande honra, uma satisfação estarmos aqui novamente nesse encontro para buscar entender cada vez mais profundamente os desafios do gigante do Sul, como é chamado o Brasil por nossos vizinhos, que pode dar uma contribuição excepcional para o processo da integração latino-americana e para criar um mundo multipolar. Mas nos últimos dias, o presidente Lula, desde que tomou posse, tem reiteradamente falado na necessidade da reindustrialização brasileira, assim colocando como um dos grandes desafios, além de, evidentemente, eliminar aquele contingente de brasileiros que, lamentavelmente, ainda passam fome, e não são poucos. Mas é exatamente o tema de hoje. A reindustrialização. Que caminho seguir? Por onde começar? Quais são as políticas que aparentemente nos distanciam e quais são as políticas efetivamente que viabilizam essa tarefa hercúlea de reindustrializar esse país que desde 1980 praticamente vem primarizando a sua economia. E para isso nós temos aqui um convidado muito especial, pessoa super gabaritada, economista, também já foi vice-presidente do FMI, vice-presidente executivo do FMI, indicado pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, e também foi vice-presidente do novo Banco do Desenvolvimento dos BRICS, hoje ocupado, presidido pela ex-presidenta Dilma Rousseff. É o professor, economista, Paulo Nogueira Batista Júnior, autor, entre outros, o mais recente livro que eu cito aqui, O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. Professor Paulo, muito obrigado, boa noite. Foi uma grande satisfação tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Beto. Obrigado pelo convite. Como é que o senhor recomendaria, se tivesse hoje num posto executivo, mas eu sei que o senhor tem interlocução muito especializada e muito gabaritada com os governantes também, para que esse desafio da reindustrialização seja acelerado, porque o presidente Lula, às vezes, dá mostras até de certa impaciência. Ele falou na China, ele falou na Europa, ele fala constantemente aqui. Precisamos nos reindustrializar. Por onde começar? Muito importante que o governo tenha colocado esse objetivo, que é um objetivo compartilhado pelo governo, pela equipe, não só pelo presidente, mas também pelo vice-presidente, que vem a ser o ministro da Indústria e do Desenvolvimento Econômico, né? Então, o Alckmin, desde o seu discurso de posse, também tem falado nisso, né? E é muito importante porque não é concebível, Beto, que um país como o Brasil venha sofrendo um processo de desindustrialização tão acentuado em poucas décadas. Não era o que nós pretendíamos, não era o que queríamos, mas aconteceu. Aconteceu e está por trás, é um dos fatores, digamos assim, fundamentais por trás da falta de dinamismo da economia brasileira.
Você veja o seguinte, estruturalmente falando, o Brasil é um país continental, urbanizado, com alta taxa de urbanização. Não é concebível que um país com essas características estruturais possa depender apenas ou principalmente de um setor primário, setor agropecuário, mineral, exportador. Não é concebível. Não há, que eu saiba, nenhum caso de sucesso de um país com essas características baseado apenas em exportações agropecuárias e minerais. O mais importante que pode ser o setor primário exportador. E é no caso brasileiro. Então, nós temos que reverter, não é fácil reverter esse processo. Tem medidas positivas a serem tomadas e tem medidas defensivas, que eu vou tentar explicar rapidamente, mas deixa eu falar disso depois. Por enquanto, só fixar isso. É fundamental, sim, retomar o desenvolvimento industrial do país. Não vai ser fácil, mas é importante começar. Agora, os economistas convencionam chamar que a chamada Era Vargas teria durado de 30 a 80, vamos dizer, ainda que não seja muito preciso, mas graficamente, onde se notava, mesmo em período de democracia ou não, a contragosto, havia um protagonismo estatal muito importante e grandes lições de industrialização foram feitas com a criação da Petrobras, com uma enorme mobilização da energia social brasileira, a Eletrobras, a siderúrgica, enfim. E isso resultou também em coisas muito importantes como a Embraer, que disputou fatias de mercado no mundo inteiro. Por que abandonou-se tudo isso? Quer dizer, está ligado a uma imposição financista sobre a economia brasileira? Não é por acaso, Beto, que o grande desenvolvimento econômico do Brasil como um todo foi um período de industrialização, que foi o período que você mencionou, da Grande Depressão, a grande crise da dívida externa. Com a crise da dívida externa, o desenvolvimento brasileiro, em geral, industrial em especial, foi obstruído, foi interrompido. Não é? A construção interrompida, como dizia o Celso Furtado num livro que ele publicou na fase final da vida. Né? É uma destruição que aconteceu. Né? Isso tem que ser revertido, como eu dizia, e é fundamental entender por que o Brasil chegou nisso. Não é por acaso que foi no período da industrialização que o desenvolvimento ocorreu, em ritmo acelerado. Não é por acaso que isso ocorreu também num período de ação estatal sistemática. Não só pela criação das estatais, que você lembrou, mas pela ação coordenada do Estado com seus instrumentos de política tarifária, creditícia. Né? O que nós temos que cuidar agora, voltando para o presente? Cuidar que esses nossos instrumentos possam ser de fato utilizados, não sejam sequestrados. Não sejam sequestrados por acordos internacionais nocivos que estão na mesa do novo governo. Eu tenho falado com todos os interlocutores a quem eu possa ter acesso o seguinte: é para valer esse tema da industrialização, esse tema da soberania? Então, o Brasil não pode, o Mercosul não pode assinar o acordo que foi negociado no governo Bolsonaro e no governo Macri com a União Europeia. Que é um acordo, Beto, que retira dos nossos governos os instrumentos de política industrial. Então, não é sério. Eu falava bem do Alckmin agora. Não, mas não é sério que o Ministério da Indústria e Desenvolvimento e Comércio diga ao mesmo tempo que quer industrializar e que considera assinar o acordo Mercosul-União Europeia. Parece que a gente lá dentro, em posição de secretariado, defendendo a tese de que o Brasil tem que assinar esse acordo. Isso é um absurdo. É um absurdo, é totalmente inconsistente com indústria, com desenvolvimento industrial e com soberania nacional. E não é surpresa, né, Beto? É um acordo que foi abrangente, que foi negociado por quem do nosso lado? Por Bolsonaro e Macri, dois governantes frágeis, que assinaram qualquer coisa de olhos vendados. Os europeus entubaram tudo, para usar uma expressão um pouco vulgar, entubaram um acordo que não nos é favorável, entende? E estou dizendo isso porque nós estamos falando de industrialização. Industrialização requer ação estatal, como você bem lembrou. E a ação estatal precisa de instrumentos. Então, por exemplo, bancos públicos, né? BNDES, Banco do Brasil, mais BNDES, no caso da indústria. Incentivos fiscais, não é?
barreiras contra importações, não só importações que possam provocar danos à indústria, mas especificamente importações subsidiadas e favorecidas no exterior. Essas seriam as medidas defensivas. Defensivas que têm que ser tomadas. E sem, assim, ilusões, sem achar, não, isso vai contra o livre comércio. Que livre comércio é coisa de livro-texto. Os grandes países nunca aplicaram, nunca aplicam, não vão aplicar. E agora nós estamos vivendo uma fase de introversão das economias. Com a experiência que aconteceu, pandemia, guerra na Ucrânia, tudo mostra o quê? Que os países não podem ficar excessivamente dependentes de importações. Os grandes países estão tirando essa lição e o Brasil tem que tirar também. Então, adeus às ilusões, né? Adeus às ilusões neoliberais. Então, queremos uma neoindustrialização, para usar o jargão que o governo está usando? Sim, porque não vai ser a mesma industrialização de antigamente, o tempo mudou. Mas essa neoindustrialização implica abandonar as ilusões do neoliberalismo, né? Ou não. Você tinha um livro lá, uns anos, cerca de 20 anos atrás, por aí, sobre, muito crítico, uma crítica corrosiva ao endividamento externo. Porém, esse não é o problema de hoje, digamos assim. Mas o problema hoje estaria onde? Nós precisamos, além de escapar dessas armadilhas, precisamos de um novo arcabouço fiscal que sustente essa industrialização. Mas qual seria o perfil dele? Qual é a possibilidade política de ocorrer? É bom você lembrar disso, porque, na verdade, algum progresso nós fizemos. Superamos a questão da dívida externa. Hoje o Brasil não tem dívida externa apreciável, tem reservas internacionais consideráveis, superiores à dívida externa pública. Tanto o setor público brasileiro é credor externo líquido, o que é uma coisa que antes não havia. A nossa dívida pública é um problema? É, mas ela está denominada em moeda nacional, não é externa, não é nem indexada ao dólar. Então, nosso problema hoje é de outra natureza. Quando eu escrevi aquele livro sobre a crise da dívida externa, estava lidando com uma outra realidade que não é a mesma hoje. Exatamente. Hoje nós temos outros desafios, alguns dos quais foram decorrência dessa crise da dívida externa, que foi o primeiro grande baque que nós sofremos no nosso processo de desenvolvimento econômico e industrial, não é? Então, nós temos que tomar cuidado, não reincidir nesses erros, não acredito que a gente vai reincidir, não com este governo, mas não basta não reincidir, é preciso dar passos novos. Por exemplo, o BNDES, ele foi atrofiado nos governos Temer e Bolsonaro. Precisa ser recuperado no seu tamanho, na sua capacidade de desembolso, na sua capacidade de atrair recursos para financiar a sua atividade. Né? Que depende. Isso depende de uma decisão política que já foi tomada. Agora vai ser implementada pela nova direção do BNDES, que tem sido cuidadosa em dizer, não vamos repetir o passado. Tem razão. Aliás, em nenhum momento nós temos que repetir o passado, porque as circunstâncias estão evoluindo com uma rapidez tal, Beto. Qualquer tentativa de copiar o passado vai fracassar. Então, a industrialização é nova, a atuação dos bancos públicos é nova, o arcabouço fiscal tem que ser novo, né? Já começou mudança também nessa área, né? Nós estamos nos livrando do teto constitucional de gastos, introduzindo um marco fiscal que pode ser questionado, criticado e tem sido, mas é mais flexível, mais inteligente do que aquele que foi instituído no governo Temer. Olha, Débora, vou te contar. Governo Temer, governo Bolsonaro, foi uma quantidade de asneiras que tem que ser corrigidas, uma a uma, que não é coisa para um governo só, né? Por isso que eu digo, Lula tem que ser presidente de novo em 2026, se possível, se a saúde permitir. Estamos conversando aqui em Latitude Brasil com o professor Paulo Nogueira Batista Júnior, economista, foi vice-presidente executivo do FMI, indicado pelo Brasil, evidentemente, e também vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, que hoje é um banco que está presidido pela presidenta Dilma Rousseff. Nós vamos fazer uma pequena pausa aqui em Latitude Brasil e já voltamos tomando um pouco mais essa questão internacional, como que a cooperação com a China também poderia ajudar
a alavancar a reindustrialização do Brasil. Já já voltamos. Latitude Brasil hoje discute os desafios para alcançar a reindustrialização brasileira. O gigante do Sul tem primarizado a sua economia. A nossa conversa hoje é com o professor Paulo Nogueira Batista Júnior, economista, que foi vice-presidente do FMI e também do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, hoje presidido pela presidenta Dilma Rousseff. Essa relação do Brasil com a China também poderia ter um novo formato, um novo tipo que ajudasse especificamente a reindustrialização? Sem dúvida, Beto, porque, verdade seja dita, a forma que tomou a relação com a China nas últimas décadas é uma das causas da desindustrialização brasileira. Os chineses entraram aqui com tudo, a gente não se defendeu, e nós substituímos produção industrial nacional por importações de manufaturas da China. E fizemos, em contrapartida, a exportação de produtos primários, soja, minério de ferro e outros para a China. É uma relação neocolonial essa que se estabeleceu entre Brasil e China. O novo governo acho que já deixou claro, não tenho certeza, acho que já deixou claro para os chineses que essa relação tem que ser reformulada. E os chineses vão estar abertos a isso. O Brasil tem que ter da China um parceiro para desenvolver-se, não apenas para exportar produtos primários. Até porque, deixa eu falar uma coisa que eu devia ter dito antes, mas digo agora. O setor primário exportador pode ser importante para a balança comercial, mas não gera empregos e não gera receita para o governo. Exato. Isso é muito importante, porque como é que pode um país como o Brasil depender tanto de um setor que não gera emprego? Eu fui recentemente... Viajei no entorno do Distrito Federal de Brasília, passei por campos e campos de soja, de outros produtos agrícolas. Não se vê um trabalhador, Beto. É verdade. Ele não gera emprego. Então, é uma coisa impensável. Só mesmo na cabeça de economistas liberais, tacanhos, você pode imaginar que o Brasil vai depender só desse setor. Portanto, a China vai entender. Os chineses são pragmáticos, vai entender que o Brasil não é mais o Brasil que estava de cócoras, aceitando qualquer coisa que viesse do exterior. Não, é um Brasil que não cabe no quintal de ninguém e tem pretensões de retomar o seu desenvolvimento industrial. Nós sabemos, somos pragmáticos, sabemos que o Brasil não vai desdecolar de repente na indústria, vai ter todo um esforço de desfazer erros que foram cometidos, diga-se, não só por Bolsonaro e Temer, mas também pelos governos Dilma e Temer e Lula, que permitiram, por exemplo, uma grande valorização cambial que foi muito danosa para a indústria. Entende? Sim, sim. Então, temos que pensar novos formatos, inclusive de política macroeconômica, sabe? As pessoas às vezes raciocinam, o Brester Pereira fala isso com razão, o ex-ministro Brester Pereira. Sim. Não se trata apenas de agir com instrumentos setoriais de política, por mais importantes que eles sejam. O quadro macroeconômico tem que favorecer o desenvolvimento industrial. Câmbio, juros, tarifas, entende? Os instrumentos macroeconômicos têm que estar a serviço do desenvolvimento econômico. Macroeconomia hostil ao desenvolvimento não se reverte com instrumentos setoriais. Não vai ser o BNDES remando sozinho que Sim. vai contrarrestar um movimento de valorização cambial e juros que massacra o setor industrial. E nós estamos enfrentando hoje uma sabotagem do Banco Central que tem um efeito desindustrializante, não tem? Sem dúvida. É o Banco Central de novo. O Banco Central
tem sido hostil, estruturalmente hostil ao desenvolvimento do país. E não só o desenvolvimento econômico, mas também social, porque as políticas do Banco Central, além de serem desindustrializantes, elas são concentradoras de renda. Quem é que recebe os juros? São os setores mais aquinhoados da sociedade. Por isso que a política de juros do o Banco Central recebe aplausos tão frenéticos da Faria Lima, né? Verdade. Aquilo ali é um encarne, né? Um encarne, porque o Banco Central faz o que a Faria Lima quer e a Faria Lima aplaude e sustenta o comando do Banco Central. Essa é uma história que não é de hoje, está vem há muito tempo e piorou no governo Bolsonaro com a aprovação pelo Congresso da Lei de Autonomia do Banco Central. Ou seja, além de nós termos um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo, que é o BNDES, agora, com a nossa consolidação presencial nos BRICS, ativa, protagônica, não só com a presidente Dilma, mas com o presidente Lula mais ativo dentro dos BRICS, Bolsonaro nunca foi assim. Isso é muito importante, mas além desses instrumentos que poderiam fomentar políticas de industrialização, por exemplo, nos acordos com a China não poderiam se optar por uma desindustrialização, uma industrialização de ferrovias no Brasil? Grandes bancos chineses e com o nosso Banco dos BRICS, do qual os chineses são sócios, projetos que financiem criação de capacidade industrial nova, ou ampliação de capacidade industrial existente, entende? Nós não queremos investimentos do exterior, chineses ou outros, que venham adquirir capacidade produtiva existente. Nós queremos criação de capacidade produtiva nova e transferência de know-how. Eu digo isso com ênfase porque isso foi esquecido, Beto, isso foi esquecido pelos governos anteriores. O Brasil adotou uma postura neocolonial, se pôs voluntariamente dessa maneira no cenário internacional. E o governo atual está querendo reverter isso, com toda a razão. Aliás, o João Pedro Stedley, que esteve na comitiva do presidente Lula, disse que foram feitos acordos para a instalação de fábricas de tratores de pequeno porte para a agricultura familiar no Brasil. Isso é industrialização, né? Sem dúvida. O Stedley é uma das pessoas que... O Stedley, que tem muita ligação com a China, é uma das pessoas que melhor compreendem esse fenômeno, melhor entendem como é que o Brasil deve se postar diante de uma potência como a China. Eu participei de um debate que ele organizou ano passado, que foi exatamente isso. Ele participou como debatedor, eu também, e ele disse com toda clareza: os chineses aceitaram. Nós queremos indústria, investimento, não pode continuar essa relação assimétrica com o Brasil na posição apenas de exportador de produtos primários e a China nos empurrando as suas manufaturas. Agora, Beto, olha só, nós tivemos o episódio recente da Shine, a tentativa não bem sucedida do Haddad de punir. O que é isso? É contrabando. São empresas chinesas que estão contrabandeando e destruindo capacidade produtiva nacional e comercial nacional. Sim. O setor varejista sofre com isso também, não só a indústria, entende? Então, esse é um exemplo de uma coisa que me irrita profundamente, hein? Isso está ao alcance do executivo, não depende de Congresso. O executivo tem que agir, não depende de mais ninguém. Se ele não age é porque ele não aguenta pressões. Não são pressões chinesas, hein? São pressões aqui dentro, de consumidores que querem continuar se beneficiando de contrabando. Exatamente. Não dá. Agora, o presidente Lula trouxe a Argentina para onde vão principalmente as nossas exportações mais industrializadas, portanto, a Argentina crescer junto conosco é o crescimento do Brasil também, para uma relação com a China. Como é que isso te anima, te inquieta, te desafia a formular uma relação triangular desse porte, inclusive questionando o dólar, como o presidente Lula tem feito, e com novas moedas locais protagônicas? Essa relação vai ser muito importante, porque a China é o nosso principal parceiro, a Argentina é o nosso segundo maior parceiro, né? Segundo ou terceiro, acho que o segundo talvez seja os Estados Unidos. O que acontece? Os chineses
fizeram com a Argentina já há algum tempo, fizeram conosco também acordos bilaterais de trocas de moedas. Isso faz com que os nossos países possam transitar entre si sem o uso do dólar, bypassando o dólar, o que economiza e reduz risco, né? Esse risco é mais para a China do que para a gente, mas existe, né? Mais para a Rússia do que para a gente. O dólar foi transformado num instrumento militar americano. É verdade. O dólar virou instrumento militar, coisa que não se previa há 10, 15 anos atrás. Quando os americanos transformam o dólar em instrumento militar, eles se abrem ao risco de que o dólar deixe de ser uma moeda de ampla aceitação internacional. Entende? E os chineses estão se posicionando para ocupar o espaço que o dólar está sendo levado pelos Estados Unidos, ironicamente, a perder. Entende? Então, é muito importante, viu, Beto, entender uma coisa. Nós estamos caminhando para um mundo multipolar. Isso é muitas vezes dito, mas as pessoas não deixam a ficha cair. O que significa isso? Isso significa não só que os americanos deixam de ser a potência exclusivamente hegemônica, mas significa também que a China não vai substituir os Estados Unidos nesse papel. A China não tem condições. A China é poderosa? É. Cresce em termos relativos? Cresce, mas não tem condições de assumir o papel de hegemonia mundial, por vários motivos. Isso é bom para a gente. Isso é bom. Para o mundo multipolar. E como você disse antes, nesse mundo multipolar, nós estamos falando com a Telesul, o Brasil e seus vizinhos têm que construir um polo independente, com todos os nossos vizinhos, todos que quiserem se juntar a nós nesse esforço de participar de maneira independente de um mundo multipolar. Veja a importância disso. Fragmentados, nós vamos ser presa fácil nesse mundo. Mas unidos, atuando coordenadamente, cada um vai ter seus interesses, vai haver divergências, mas se nós estivermos unidos no fundamental, nós seremos um dos polos nesse mundo multipolar que se avizinha. Muito bem. Muito bem. É aquela frase do general João Domingos Perón, né? O século XXI nos encontrará ou unidos ou escravizados. Muito obrigado pela sua presença aqui, muito esclarecedora, foi ótimo. Os recados foram dados, as mensagens estão distribuídas e creio que o público de Telesul vai refletir profundamente com as suas palavras. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Beto. Foi um prazer. A vocês que nos acompanharam aqui em Latitude Brasil, muito obrigado, muitas graças. Na próxima semana estaremos de novo buscando entender com mais profundidade, como hoje, por exemplo, o papel que o Brasil pode desempenhar na construção desse mundo multipolar, além de alcançar a reindustrialização. Muito obrigado pela atenção, aquele abraço, tchau, tudo de bom.